A paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores de fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas três fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as duas autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, AIG 1318 37 300, e ministrar 20 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimento, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feito a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção! Seja você também membro desta igreja virtual, AIG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Glórias ao nosso Senhor Deus. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine Mateus capítulo 12 e saiba que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isto com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa
é apenas uma das mais de 50 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassou R$ 1 bilhão. Para que provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas às comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas e nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertante neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live e em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer uma oração para dar início à nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos aqui nesta live. Sejam todos muito bem-vindos. Agora vamos fazer uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos, dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação,
libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor do Exército, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Mais uma vez, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora fazer uma oração para dar início ao sorteio do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a vocês que todas as orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Oração de número 5. Oração de número 5. Senhor Deus Santíssimo, tremendo e todo-poderoso, eu peço que haja agora, através desta ministração da tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel, guerreiro ou guerreira do seu forte exército que está ligado agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300, e que eles sejam fortalecidos para combater o bom combate através do poder do sangue do Senhor, junto conosco em um só Espírito, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão. Agora, escolha um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Permita o Espírito Santo falar ao seu coração com um livro e um capítulo da Escritura Sagrada para sua meditação. Escolha um número agora para você fazer parte do rebanho, do qual nós vamos sortear agora, um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Hoje de número par. De número par 12 e de número 11 ímpar. Vamos ao sorteio do livro para a meditação do rebanho, 2 Crônicas, 36 capítulos. Livro de 2 Crônicas, 36. Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença. Vamos ao sorteio do capítulo. O capítulo é o capítulo 34 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 34 do livro de 2 Crônicas contém 33 versículos, que diz assim: o reinado de Josias, versículo 1, 2, 3 e 4. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Senhor Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano começou a purificar Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele derribaram os altares dos Balaíns, ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima dele.
os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição quebrou, reduziu-os a pó e os aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. O livro para a meditação do rebanho é o livro de Hebreus, 13 capítulos. Livro de Hebreus, 13 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Hebreus. O capítulo é o capítulo 7 do livro de Hebreus. Capítulo 7 do livro de Hebreus contém 28 versículos, que diz assim: Melquisedeque, tipo de Cristo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Porque este Melquisedeque, rei da Salém, sacerdote do Senhor Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, sim, interpretara lei, rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande este a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e de número 9, ímpar. Vamos ao livro. O livro é o livro de Ageu, 2 capítulos. Livro de Ageu. Sortear o capítulo 1 do livro de Ageu. Capítulo 2 do livro de Ageu. Capítulo 2 do livro de Ageu contém 23 versículos, que diz assim, no versículo, a promessa do Senhor a Zorobabel, versículo 20, 21, 22 e 23. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo, fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tornar-te-ei a Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. O livro é o livro de Apocalipse, 22 capítulos. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. O capítulo do livro de Apocalipse é o capítulo 12, para a meditação do rebanho. Capítulo de número 12 contém 18 versículos. A mulher e o dragão. Versículo 1, 2, 3 e 4. Viu-se grande sinal na terra, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu,
E eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença, Micaele. Seja muito bem-vinda. Rebanho de número 2, 8. Par, rebanho de número 7, ímpar. Seja muito bem-vinda. Gratidão. Micaele. O livro é o livro de Provérbios, 31 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Provérbios. O capítulo é o capítulo 30 do livro de Provérbios. Capítulo 30. Capítulo 30 contém 33 versículos. As palavras de Agur. Versículo 1, 2, 3 e 4. Disse o homem: fatiguei-me, ó Senhor Deus, fatiguei-me, ó Senhor Deus. Eu estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, e sim oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. A denúncia de número 12. Denúncia de número 12. Nossa denúncia de número 12 é a primeira com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. São no mínimo 12, muita ou muito frutos para que você tenha vida em abundância. Examine em João 10, 10 a 14, com foco no versículo 10. E muita atenção, se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que a mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos é mentira e anular os livros da Bíblia Sagrada que são a base da mensagem, vai receber um prêmio de 12 milhões de reais em dinheiro. E examine essa mensagem com muita atenção, pois depois de ter ouvido toda a mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, você vai poder mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeiro ou espiritual. O vídeo completo está disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio do rebanho do exército dos guerreiros do Senhor Jesus, o Cristo. Oração de número 8. Oração de número 8. Glórias ao nosso Senhor Deus. Fortíssimo Senhor e libertador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus, o Cristo, eu peço que haja a expulsão de toda obra do mal que estivesse levantando contra a tua poderosa palavra, sendo ministrada agora, e que todas essas vidas dos fiéis membros, seguidores e inscritos dessa sua igreja virtual recebam a libertação e fortalecimento para serem mais que vencedores,
para mais honra e glória do teu santíssimo nome, através do poder do sangue do Senhor Jesus, o Cristo. Peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, mas lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença seja onde você estiver. Vamos dar continuidade. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. O livro é 3 João, um capítulo. 3 João, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor. O livro de 3 João tem um capítulo com 15 versículos, que diz assim: o bom exemplo de Gai. Versículos 5, 6, 7 e 8. Amados, procedes fielmente naquilo que pratica para com os irmãos, e isto faze mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno do Senhor Deus, pois por causa do nome que saíram nada recebendo os gentios. Portanto, devemos acolher estes irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 2, pai. Rebanho de número 1, ímpar. Vamos ao sorteio. Livro de Lamentações, 5 capítulos. Livro de Lamentações. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio. Capítulo 3 do livro de Lamentações. Capítulo 3 do livro de Lamentações contém 66 versículos. Convidado o povo a reconhecer o seu pecado. Versículo 1, 2, 3 e 4. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor do Senhor Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas, e não na luz. Deverás ele volveu contra mim a mão, de contínuo todo o dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e 15, ímpar. Vamos ao sorteio do livro. O livro é 1 João, 5 capítulos. Livro de 1 João, vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 3 do livro de 1 João. Capítulo 3 do livro de 1 João contém 24 versículos, que diz assim: o Senhor Deus é Pai e é santo, seus filhos são também santos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos do Senhor Deus, e de fato somos filhos do Senhor Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos do Senhor Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos.
Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. Vamos ao sorteio do livro Eclesiastes, 12 capítulo. Livro de Eclesiastes, 12 capítulo. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Eclesiastes. Capítulo 8 do livro de Eclesiastes. Capítulo 8 contém 17 versículos. A submissão diante do rei. Versículo 1, 2, 3 e 4. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e mudar-se a dureza da sua face. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito ao Senhor Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstime em causa má, porque ele faz o que é bom, o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá que fazeis? Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao nosso último rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Sofonias, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Sofonias. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 1 do livro de Sofonias. Capítulo 1 do livro de Sofonias contém 18 versículos, que diz assim: ameaças contra Judá e Jerusalém. Versículo 1, 2, 3 e 4. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Curse, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais. Consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos. Exterminarei os homens de sobre a terra, de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que as nossas igrejas virtuais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 15. Denúncia de número 15. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Nossa 15ª denúncia. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a igreja tem obras imperfeitas, vai ter a salvação. Muita atenção. Se você provar que sim, com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 3 milhões de reais em dinheiro. Gratidão pela presença. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, interagir com esta nossa live para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos a sorteio mais uma oração para dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 3. Oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live, na sua igreja virtual, @EG131837300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, e lembrando a vocês agora
que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais. É o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade agora ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize agora aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio. O livro é Marcos, 16 capítulos. Livro de Marcos, 16 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos a mais um livro. O livro de Marcos, com capítulo 15. Capítulo 15 do livro de Marcos contém 47 versículos, que diz assim: Jesus perante Pilatos, versículo 1, 2, 3 e 4. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciões, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levantaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu o Senhor Jesus: Tu o dizes. Então, os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada responde. Vê quantas acusações te fazem. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Timóteo. Capítulo 2 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 2 do livro de 1 Timóteo contém 15 versículos. A prática da oração por todos os homens, um só mediador. Versículo 1, 2, 3 e 4. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante do Senhor Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vamos a mais um livro. Não se esqueça de mentalizar um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live. Livro de Lucas, 24 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Lucas. O capítulo 11 do livro de Lucas. Capítulo 11 do livro de Lucas contém 54 versículos. A oração dominical. Versículo 1, 2, 3 e 4. De uma feita estava o Senhor Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dize: Pai, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O pão nosso cotidiano dai-nos todos de dia em dia. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio de mais um livro. O livro é o livro de 1 Reis, 22 capítulos.
Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Reis. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 20 do livro de 1 Reis. Capítulo 20 do livro de 1 Reis contém 43 versículos. Acabe derrota os sírios. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, havia com ele 32 reis, e cavalos e carros. Subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensageiros às cidades, a Acabe, rei de Israel, que lhes disseram: assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel e disse: seja conforme a tua palavra, ó rei meu senhor. Eu sou teu e tudo o que tenho. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Cantares. Gratidão pela presença. Capítulo 3 do livro de Cantares. Capítulo 3 do livro de Cantares contém 11 versículos. De noite, versículo 1, 2, 3 e 4. De noite no meu leito busquei o amado de minha alma, busquei-o e não o achei. Levantei-me e expus e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei o amado da minha alma. Busquei e não o achei. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Então lhes perguntei: viste o amado da minha alma? Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até o fiz entrar em casa de minha mãe e na câmara daquela que me concebeu. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que as nossas igrejas virtuais estão oferecendo. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 27. Denúncia de número 27. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Nossa denúncia de número 27. Prove para nós das 12 igrejas virtuais que não existe político santo ou que mesmo ele permanecendo um político não pode se tornar um santo. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que não é possível um político ser santo ou se tornar um santo, vai receber uma oferta de 4 milhões de reais em dinheiro. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Escritura Sagrada. Oração de número 2. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas com as orações do livro de Salmo da Bíblia Sagrada. Senhor Deus, forte, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através desta ministração da Tua Santa Palavra nessa sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, através do poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros. Mentaliza aí o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live.
Livro de Isaías, 66 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Isaías. O capítulo é o capítulo 58 do livro de Isaías. Capítulo 58. Capítulo 58 do livro de Isaías contém 14 versículos, que diz assim: observância devida ao jejum. Versículo 1, 2, 3 e 4. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó e aos seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia e têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do Senhor Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer de se chegar ao Senhor Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e não as leves em conta. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exiges que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuas para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é 1 Samuel, 31 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Samuel. Glórias ao nosso Senhor Deus. O capítulo é capítulo 26 do livro de 1 Samuel. Capítulo 26. Capítulo 26 do livro de 1 Samuel contém 25 versículos. Davi outra vez poupa a vida de Saul. Versículo 1, 2, 3 e 4. Vieram os cifeus a Saul, a Gibeá, e disseram: não se acha Davi escondido no outreiro de Áquila, defronte de Gesimom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zifé, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar a Davi. Acompanhou-se Saul no outreiro de Aquilá, defronte de Gesimom, junto ao caminho, porém Davi ficou no deserto, e sabendo que Saul vinha para ali à sua procura, enviou espias e soube que Saul tinha vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de Obadias, um capítulo. Livro de Obadias, um capítulo. Livro de Obadias contém um capítulo com 21 versículos. A restauração e felicidade de Israel. Versículo 15, 16, 17 e 18. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste. Assim se fará contigo, o teu malfeito tornará sobre a sua cabeça. Porque como bebeste no meu santo nome, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento, o monte Será e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles que incendiaram a este o consumirão. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Glórias ao nosso Senhor Deus.
Vamos a mais um livro. O livro é o livro de Tito, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Tito. Capítulo 3 do livro de Tito. Capítulo 3 do livro de Tito contém 15 versículos. A obediência às autoridades, a salvação pela graça leva às boas obras. Versículo 1, 2, 3 e 4. Lembra-lhes que sujeitem aos que governam as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercaradores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Pois nós também outróramos era nécios, desobediente, desrasgado, escravo de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odioso e odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade do Senhor Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de Daniel, 12 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O livro é capítulo 6 do livro de Daniel. Capítulo 6 do livro de Daniel contém 28 versículos. Daniel na cova dos leões, versículo 1, 2, 3 e 4. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino os 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu deste presidente e sárpatras, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sárpatras concurvaram a ocasião para acusar a Daniel a respeito do rei, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler agora para vocês a revelação das nossas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo e em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seitas, pois são mandamentos do Senhor Jesus o Cristo. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Agora mentalize aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo possa falar com você, ao seu coração, com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Vamos ao sorteio agora dos números de 1 a 20. Escolha um número. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 34. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 7.
Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 2. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 12. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 30. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 3. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de 1 João, capítulo 3. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 8. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 1. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Marcos, capítulo 15. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 2. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 11. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 20. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 3. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 58. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 26. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Tito, capítulo 3. E por último, você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 6. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora à nossa finalização. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada, pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6h48 da manhã, na @igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16h48, na @AIG 1318 37 300 e até 1h12 da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. Assim, orar corretamente, para após fazer a sua obra, orar e receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas
em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem os seus salários, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidade e recursos para fazer a sua obra para o Senhor Deus e, além de todos, terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as Escrituras Sagradas. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinando nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês aqui nesta live. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aguardo vocês na próxima live.